A educação superior adventista é academicamente inexpressiva? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, portanto, acompanhe até o final. Esse é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados à fé cristã. Eu sempre recomendo que você assista outros vídeos aqui do canal para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Isso vale especialmente se você está vindo aqui pela primeira vez e não sabe nada sobre aquilo que é produzido nesse canal. Mas se você é um visitante recorrente, aproveite e se inscreva, porque assim você sempre vai ficar por dentro quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. E olha que a gente tem lançado bastante vídeo. Se você já é um inscrito, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, para que mais pessoas conheçam esse tipo de assunto e possam interagir com a gente. Visitante recorrente, primeira vez aqui ou inscrito, tanto faz. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso valoriza o nosso conteúdo. Hoje, como o nosso assunto ele é bastante complexo, ele merece uma reflexão madura. E eu peço que você assista até o final para poder opinar e saber do que se trata exatamente. Como é que surgiu a controvérsia? Recentemente foi publicado na revista Spectrum um artigo de Mihaela Alexandra Tudor, intitulado Global University Science Ranking Reviews Advanced Weakness. Para começar, o que é a revista Spectrum? É uma revista liberal adventista que desde 1969 tem feito bastante barulho, publicando artigos contra a doutrina da igreja, oferecendo perspectivas liberais e, ultimamente, também fazendo bastante fofoca denominacional. Ou seja, se você não conhecia a revista Spectrum, não perdeu nada. Mas o que diz o artigo de Mihaela Tudor? Começa mencionando uma pesquisa recente. Na verdade, trata-se da divulgação do Academic Ranking for World Universities, na sigla em inglês ARWU. O ARWU, na verdade, funciona desde 2009 como um ranking que vai mostrando entre mais de 3.000 universidades aquelas que alcançam um índice mais alto. São sempre 1.000 selecionadas. E qual é o problema? É que nessa edição de 2023, nenhuma instituição adventista entrou, nem Loma Linda, muito menos a Andrews University, para citar as duas mais conhecidas. E o que é curioso é porque não se trata de algo desta edição, mas em listagens passadas também não foi mencionada nenhuma instituição adventista. A autora comenta que, em contraste, a Brigham Young University é citada. E ela diz aqui que isso é muito interessante porque essa instituição foi fundada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, os Mormons, cerca de um ano depois que a Andrews foi fundada. E a presença da Brigham Young University é destacada, especialmente porque a autora afirma o seguinte: os Mormons compartilham com os adventistas uma história que é relacionada com as suas aspirações doutrinárias e mileniais. Seria interessante que a autora explicasse a que ela se refere quando menciona que adventistas e mormons partilham das mesmas aspirações mileniais e também doutrinárias, uma vez que existe um mundo de diferença entre essas duas denominações. Falando em perspectiva de milênio, a Igreja Adventista está praticamente isolada com uma perspectiva única. Fica nas entrelinhas que aquilo que a autora está dizendo é que ambos, mormons e adventistas, seriam fundamentalistas. E esse é um ponto-chave nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Deixa eu fazer uma pausa aqui e convidar você a conhecer os meus livros publicados pela CPB. Eles estão todos aqui listados abaixo. Você pode entrar num link único e ver os meus 3 livros da CPB. Eu sugiro que você adquira pelo menos um deles e você já vai estar ajudando o canal. Se você tiver condições e interesse, você pode adquirir os 3, até mesmo em mais de um exemplar, para poder presentear amigos e conhecidos. É um ótimo trabalho de evangelização e esses livros são, na verdade, devocionais que proporcionam reflexão bíblica. Então, não deixe de adquirir. Mas voltando ao assunto, o que a gente pode dizer sobre a educação dos Mormons? O que se pode dizer sobre a Brigham Young University em particular? Alan Wilkins e Dave Wheaton escrevem um artigo Brigham Young University and Religious Universities in a Secular Academic World, que foi publicado num periódico da própria Brigham Young University, em 2012. E lá eles mencionam que a secularização das instituições religiosas norte-americanas tem um ponto de partida na década de 20 do século passado. Muitas das grandes instituições acadêmicas começaram
como instituições confessionais e depois foram se secularizando. Mas eles sugerem nesse artigo que a Brigham Young University seguiu um caminho justamente oposto, com uma forte intervenção dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Brigham Young é muito forte em linguagem, negócios e educação. Mas será que a gente pode dizer que ela ainda é uma instituição confessional? Bom, isso depende. De fato, ela tem uma forte gestão de líderes da Igreja dos Mórmons. Por outro lado, a gente encontra lá companhias de salão de dança, além de um espaço próprio para os muçulmanos exercerem suas crenças. Então, não sei se dá para dizer que a Brigham Young, apesar de ter o controle da liderança mórmon, ainda segue uma instituição denominacional no sentido de seguir o padrão bíblico. Mihaela Tudor ainda menciona outras instituições, especialmente as católicas, mas aí teria que se analisar cada caso para ver o quão confessionais elas ainda se mantêm. Mas é justamente nesse ponto que Tudor faz uma observação curiosa, porque para ela, a instituição deve seguir o seu caminho independente da sua confessionalidade. Vejamos o que ela diz exatamente sobre isso. Como então podemos explicar essa falta de excelência reconhecida nas universidades adventistas, precisamente nos campos que têm sido vistos como essenciais para a missão denominacional? Será que as tensões percebidas entre a teologia e a ciência deixam os estudantes que frequentam as universidades adventistas com uma compreensão do mundo natural e social que é pior do que 1000 outras opções? Primeira indireta aqui da autora: um suposto conflito entre a teologia e a ciência. E claro, as ciências naturais têm um curso e uma direção diferente porque estão pautadas pelo naturalismo filosófico, lembrando que ciências não são neutras. Mas a grande pergunta que ela deixa no ar é a seguinte: o problema não estaria relacionado com a compreensão do mundo natural e social das instituições adventistas? Então parece que a autora está falando aqui de um problema relacionado ao estilo de vida adventista e também à compreensão entre fé e ciência. E claro, os dois aspectos estão na pauta dos adventistas progressistas, que combatem o estilo de vida tradicional e também falam contra a relação entre fé e ciência, dizendo que nós deveríamos nos adequar à direção que a ciência tem proposto, inclusive aceitando a evolução teísta, como muitos liberais adventistas já têm feito, em instituições como Loma Linda e La Sierra especialmente. E se você quer saber mais sobre adventistas progressistas, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai ficar entre os vídeos recomendados no final desse. Não deixe de assistir até o final para você ver também outras recomendações de vídeos super interessantes aqui do canal. Inclusive, eu acho que eu estou vestindo a mesma roupa que naquele vídeo que eu fiz sobre adventistas progressistas. Dá uma olhada lá e confere. Mas a autora continua: em suma, há uma crise de expressão e de ação por parte dos intelectuais empenhados na Igreja Adventista Mundial. Esta crise é equivalente a uma rejeição das elites intelectuais na vida social, econômica, política e educacional da Igreja. A aplicação cuidadosa de ferramentas profissionais pertence à esfera pública da produção cultural. O conhecimento útil valoriza o envolvimento crítico mútuo. Cada organização religiosa tem um espaço público próprio, onde intelectuais e profissionais empenhados produzem conhecimento, através do pensamento crítico, ou seja, análise, a partir de uma perspectiva de pensamento multidimensional e não canonizada, verdade presente. Tem o papel de assegurar a eficácia, a legitimidade e a estabilidade do sistema e de supervisionar a relação entre a memória, passado, a identidade presente e as tradições e valores, futuro. Ou seja, aqui a autora está claramente se queixando da falta desse espaço público, no qual se pratique o pensamento multidimensional, fruto de uma análise e que não haja os entraves proporcionados por aquilo que é a verdade presente. Seria então a crença adventista na verdade presente um entrave ao desenvolvimento acadêmico? Será que é isso que está nos impedindo de atingir a excelência? Parece incrível que uma intelectual adventista esteja se queixando daquilo que constitui a base do pensamento denominacional. Evidentemente, alguém que assuma uma postura assim pode ainda ser considerado um intelectual, mas dificilmente um intelectual adventista. Afinal, será que existiriam conflitos entre intelectualidade e cristianismo? Stan Albert e Tim Heaton escrevem um artigo chamado Secularization, Higher Education and Religiosity, e nesse artigo eles sumarizam alguns trabalhos que tratam do impacto da academia. Entre eles, os trabalhos de Kaplowitz e Sheeran, de 1977. Lá eles afirmam especialmente que os estudantes são expostos nas universidades
a pensamentos contrários às suas crenças. O afastamento da família e a incorporação numa cultura de pares contribui com esse processo de formação de um novo pensamento. Outros autores também sugerem uma relação entre apostasia e intelectualismo. Zilan e Greeley argumentam que aqueles que estão inclinados para a apostasia também estão mais inclinados para uma vida intelectual, porque aí, no caso, a intelectualidade seria um substituto para a religiosidade. Então, a intelectualidade é causa de apostasia? Depende. A educação secular pode, de fato, propor novos pensamentos, paradigmas e até ideologias que substituam a verdade religiosa ou até minem a crença nela. Mas também se pode construir uma vida intelectual a partir das bases cristãs. Inclusive, eu tenho 2 livros aqui que são verdadeiros clássicos. Um que é mais antigo e o outro que é mais recente. O primeiro clássico é justamente esse aqui, de Harris Blamiris, A Mente Cristã. E o segundo, que para mim foi uma leitura muito agradável, é justamente de James Sire. Para quem não conhece, James Sire é o autor daquele livro bombástico O Universo ao Lado, que introduz o tema das cosmovisões. E nesse livro aqui, Os Hábitos da Mente, Sire fala sobre a intelectualidade cristã. Então sim, é possível ser um cristão e ser um intelectual. O problema é que Tudor vai justamente na direção contrária. Para ela, o sucesso de uma instituição cristã é a autonomia da liderança e do pensamento eclesiástico. Essa autonomia leva uma instituição a seguir ideais humanitários ou relativistas na maioria dos casos. Lembrando que não há uma neutralidade acadêmica. Nós sempre estamos operando sob o influxo de uma cosmovisão, seja ela compatível com a revelação ou não. Veja como Tudor se expressa. Em contraste, a organização adventista tem falhado fundamentalmente nesse ponto. Assim, ocorreu uma perda das elites intelectuais, porque a liderança eclesiástica não abdicou historicamente do seu controle, poder e influência. Ao contrário das outras universidades religiosas presentes no ranking de Xangai, a liderança pastoral e burocrática adventista não transformou a autonomia universitária num valor de modernidade intelectual e institucional. Isso prejudicou a capacidade das universidades de produzir conhecimento nas áreas prioritárias do adventismo, por meio da pesquisa e da inovação. Também perturbou as comunidades e os encontros que permitem aos intelectuais expressarem-se numa esfera pública global e intra-organizacional. Em vez disso, a liderança pastoral burocrática marginalizou as elites intelectuais e profissionais, partilhando pelo menos alguma semelhança com o que foi praticado pelos países comunistas, quando os intelectuais se tornaram inimigos do povo, quando na realidade eram apenas inimigos de um pensamento único e autoritário. Um retorno à excelência no adventismo e uma elevação das instituições adventistas ao nível das universidades de elite só será possível através de um papel renovado para o rigor intelectual e análise crítica, que atualmente são silenciados, retirados e privados de direitos. Aqui o discurso se torna extremamente piegas e apela a uma suposta luta entre a elite malvadona e os intelectuais pobrezinhos coitados que são suprimidos e não podem, assim, expressar todas as suas opiniões. Tudor parece olvidar que se espera de um intelectual adventista que produza, crie, escreva, publique, ensine e atue como um adventista, seguindo premissas e referenciais teóricos compatíveis com sua fé. Do contrário, não faria diferença nenhuma ter instituições adventistas. Era só mandar os nossos jovens para instituições seculares. É justamente por termos uma perspectiva única de educação que devemos seguir um curso próprio, sem levar em consideração a comparação com outras instituições, quer sejam cristãs ou não cristãs. Devemos sim nos avaliar e ter as nossas próprias metas de excelência. E creio que as organizações superiores já têm feito isso, especialmente através dos surveys, que são momentos de avaliar as instituições. Eu já passei por isso como aluno e também já passei pela essa experiência como funcionário de uma instituição de ensino superior mantida pela Igreja Adventista. Agora, sabe como toda essa discussão começou? Bom, na verdade, eu, na época do doutorado, tinha a opção de escolher um orientador. A UAP, Universidade Adventista del Plata, na Argentina, concede aos seus alunos do programa de doutorado em teologia que escolham um doutor em teologia ao redor do mundo para ser o seu orientador, estando ele ou não filiado à própria instituição. Depois de fazer uma longa pesquisa, eu acabei achando um acadêmico adventista, autor de vários artigos que eu já acompanhava desde a minha época de graduação, uma pessoa que parecia assim que ter um excelente currículo. Na época, eu conversei com o diretor do programa de pós-graduação e ele disse que era de fato um bom nome.
Entrei em contato, conversei com ele e ele aceitou. O problema é que durante o nosso diálogo a coisa foi desandando e eu fui percebendo que esse grande acadêmico com um largo currículo de fato não era assim tão próximo do pensamento denominacional. Mas o que me marcou mesmo foi o encontro que eu tive com o Dr. Elias Brasil. Elias Brasil estava para uma programação da União Sul-Brasileira, união da qual eu fazia parte, e ali no momento que eu consegui conversar com ele em particular, expliquei a minha situação, os conflitos que eu estava tendo com o meu orientador, e ele mesmo me disse, olha, eu conheço o seu orientador e vejo que ele não vai para essa linha que você quer trabalhar. Eu vejo ele dentro de uma perspectiva mais secularizada, uma pessoa muito acadêmica, mas que não vai seguir o que você precisa. Depois desse conselho, conversei com a instituição e resolvi então me desfazer do meu orientador. Hoje eu tenho um outro orientador que é realmente muito acadêmico e é um adventista na forma de pensar, de crer e tem me ensinado bastante. Então eu escrevi formalmente agradecendo o meu orientador antigo, que eu vou chamar aqui de Alex, e ele reagiu muito mal. Na época eu quis responder diretamente a ele, mas minha esposa me pediu para ter calma. Apenas esses dias, recentemente, algumas semanas, é que eu retomei o diálogo e eu vou narrar toda a nossa conversa aqui, os e-mails que nós trocamos, traduzidos para o português, para a gente poder discutir alguns pontos relacionados à educação superior. Olha que interessante, esse diálogo, esse quase debate, tem perspectivas muito curiosas sobre esse tópico que nós estamos falando aqui. Caro Alex, gostaria de expressar o meu apreço pelo fato de ter despendido seu tempo e experiência a ler o meu manuscrito e a dialogar comigo sobre ele. Mas percebo que temos pontos de vista diferentes sobre o assunto. Assim, gostaria de agradecer por todo o tempo que passamos juntos enquanto você foi meu orientador, mas preciso continuar de outra forma. Bênçãos. Ótimo, não há problema. No entanto, uma vez nomeado pela sua universidade, o orientador não pode ser removido sem mais nem menos. Infelizmente, as nossas instituições adventistas têm baixos padrões acadêmicos. Para além disso, é sempre bom ter alguém que discorde do nosso ponto de vista. É assim que crescemos. Fica com Deus, amigo. Muito bom, sempre rápido nas respostas. Pensei em muita coisa, mas enfim, deixe-me observar 2 pontos. Não tenho certeza sobre o comentário sobre o nível educacional, pois generalizar não é uma forma acadêmica de pensar. E para dar uma opinião sobre isso, precisaria conhecer muitas realidades e penso que algumas pessoas na associação geral têm dados suficientes para o avaliar. Em todo caso, as nossas universidades existem para formar profissionais dentro da cosmovisão adventista, não para competir com outras instituições. Nesse ponto, cresci durante o meu mestrado, vivendo entre opiniões e abordagens contrárias, mas todas elas claramente dentro de uma cosmovisão adventista tradicional. Aqui nessa resposta que demorou anos para vir, eu destaquei um aspecto importante. Quando eu digo aqui que nós precisaríamos de dados para avaliar, ele está pressupondo que a educação adventista seja fraca. Mas a pergunta é sobre que critérios? De fato, a gente precisaria fazer pesquisas e avaliar se realmente a educação adventista é mais fraca. Só porque ela não consta em rankings internacionais, não quer dizer muita coisa. Especialmente porque a proposta adventista é única. A gente vai falar mais sobre isso. Mas olha só que interessante quando a gente pensa nesse ponto dos critérios. A Universidade Adventista del Plata, na Argentina, possui uma revista teológica chamada Davar Logos, que é uma revista erudita de altíssimo nível, mas ela não recebe a nota máxima do seu governo. Por que isso? Um dos editores me confidenciou que é pelo fato de ela não seguir as pautas que o governo argentino gostaria que ela tratasse, como, por exemplo, questões de gêneros, e também pelo fato de que quem geralmente escreve para essa revista são estudiosos adventistas, e eles gostariam que a revista tivesse uma maior abertura, o que não é compatível com uma proposta denominacional. Mas mesmo quando os critérios de avaliação se chocam com a postura denominacional, nós temos que avaliar também que em muitos contextos, cursos de instituições adventistas são claramente reconhecidos e recebem boa avaliação
por parte de órgãos governamentais, o que acontece com muitas faculdades adventistas aqui no Brasil e pelo mundo afora. Isso faz a gente perguntar até que ponto, de fato, a educação adventista é avaliada como fraca academicamente. Mas vamos à resposta dele. Ótimo! Quanto tempo? Sim, em geral, o meio acadêmico adventista está muito atrás do ensino cristão ou laico. Acredite em mim, larga experiência. Veja o meu currículo. Há muitas razões para essa realidade. Os meus melhores cumprimentos. Sim, quanto tempo? Mais uma resposta impressionantemente rápida. Você não se cansa de me surpreender, mas posso reafirmar o que já disse antes. Sem dados ou critérios justos, uma constatação como esta só pode ser recebida como uma mera opinião. Coisas como currículo e experiência acadêmica são sempre úteis e representam uma importante conquista pessoal. Mas ainda assim, a perspectiva adventista sobre educação não se baseia nisso. Como você sabe, melhor do que eu suponho, a educação adventista tem uma perspectiva própria e por isso seria injusto avaliá-la à luz de outras propostas, cristã ou não. Saudações. E aqui, quando a gente fala de perspectiva própria, vale ressaltar aquilo que George Knight disse sumarizando o pensamento de Ellen White. Basicamente, a educação adventista se preocupa com o desenvolvimento das habilidades, mas não é para que a pessoa se torne rica ou famosa, mas para que ela possa melhor servir, ser um cidadão nesse mundo e também se preparar para o serviço na eternidade. E o grande objetivo disso tudo, claro, é a salvação. E isso passa pelo desenvolvimento do caráter. O pastor Adolfo Soares também, na sua tese doutoral, fala um pouquinho sobre a perspectiva de Ellen White acerca da educação, que é uma perspectiva única, mesmo dentro do grande escopo da educação cristã. Vamos à resposta dele. Penso que isso é um problema. Os critérios acadêmicos não dependem de perspectivas únicas. Por exemplo, Notre Dame tornou-se uma universidade prestigiada não por ter uma identidade católica distintiva, mas por ser uma instituição acadêmica altamente profissional. É uma universidade competitiva em comparação com outras universidades não cristãs, não por ser cristã, mas por ser forte do ponto de vista acadêmico. A singularidade do adventismo não é suficiente para fazer dele um ambiente acadêmico forte. Não temos universidades de topo, e isso é um fato. Poderíamos tê-las criado, mas não fizemos. O fundamentalismo está bloqueando o caminho. Saudações. Já falo sobre a questão do fundamentalismo, que essa gente gosta de combater, mas quero destacar aqui o que ele fala sobre critérios acadêmicos, que, segundo o que ele está dizendo, não dependeriam de perspectivas únicas. Mas aí a gente tem que fazer um questionamento. O que é ser um acadêmico? E ser um acadêmico significa atingir um grau de excelência e de pensamento desenvolvido em termos de pesquisa, mas isso ainda dentro de uma proposta educacional. Diferentes propostas educacionais vão gerar diferentes modelos de acadêmicos. E isso nos leva a uma segunda pergunta, um questionamento também que vem na sequência. Que tipo de educação se espera atingir? E, de novo, há vários modelos. E quando a gente fala da academia, é muito evidente que ali nós temos preconceitos e temos paradigmas muito bem estabelecidos. Vamos pensar o seguinte: é mais acadêmico crer na evolução ou na criação? Se você olhar para a média das propostas acadêmicas das grandes instituições de renome, criacionismo seria uma coisa ridícula, risível. Mas isso não diz nada a respeito da proposta criacionista per si. Se ela é racional, se há estudos que amparam, se pode ser construído conhecimento a partir dessa proposta, sim, ela é acadêmica. Ela pode não ser muito aceita, não ser bem disseminada no meio acadêmico, justamente por causa dos preconceitos e dos paradigmas que operam. Minha resposta: reconheço que a discussão é muito ampla e há vários estudos sobre o efeito do processo de secularização nas universidades de origem confessional. Mesmo no Brasil, grandes universidades luteranas e metodistas tornaram-se verdadeiras potências, mas abriram mão de sua confessionalidade. O mesmo poderia ser dito das universidades pontifícias, e há muitas no Brasil, de diferentes segmentos católicos. Se esse modelo de universidade fosse aplicado às nossas instituições,
talvez elas alcançassem maior abertura. Embora eu tenha minhas dúvidas, digo com sinceridade, porque não vejo aqui necessariamente uma relação de causa e efeito. No entanto, perderiam sua missão, componente fundamental do ensino superior, como definido nos testemunhos. Nesse ponto, seria necessário voltar ao tema dos critérios que mencionei anteriormente. Aqui cabe uma reflexão. Se o fundamentalismo é um problema, como você afirma, por que as universidades adventistas liberais reconhecidas não se tornam academicamente relevantes? Pergunto porque você mesmo afirmou que não temos instituições academicamente significativas, do que deduzo, se não estou distorcendo a sua afirmação, que nesse baixo padrão você inclui até instituições liberais, com os melhores cumprimentos. Bom, então chegamos aqui no ponto do fundamentalismo. Se ele está dizendo que todas as instituições adventistas são de fato irrelevantes academicamente, e isso inclui até mesmo as liberais, e eu não saberia aqui pontuar se há mais instituições liberais ou instituições que ainda se alinham com o pensamento da igreja, então o fundamentalismo não seria um problema, porque nessas instituições liberais você não tem nenhum controle fundamentalista, você não tem a preocupação de alinhar-se com o pensamento denominacional. Agora perceba que na resposta ele sequer vai voltar ao ponto, ele não responde o que eu perguntei para ele. E pior, ele vai dar exemplos aqui de instituições cristãs, mas, outra vez, até que ponto elas seriam cristãs, uma vez que muitas delas já passaram por um processo de secularização. Mas vamos ao que ele disse. Isso depende de como você vê a missão. A universidade cristã tem uma missão distinta, isso é inegável, mas continua a ser uma universidade, não é uma igreja. Por isso, tende a avançar em todos os passos para ser reconhecida como instituição acadêmica. A classificação das instituições adventistas é demasiado baixa para se poder sequer falar nisso. Os investimentos não são feitos devido à incompreensão do que representa a missão. A missão não é apenas partilhar valores distintivos, o que é sem dúvida importante, mas é também um currículo acadêmico rigoroso, responsabilidade, sucesso acadêmico, progressos. Bons exemplos são as prestigiadas universidades católicas, de novo, secularizadas, e talvez a Brigham Young Instituição Mormon. Nós já falamos um pouquinho sobre ela no começo do vídeo. Por outras palavras, os valores cristãos sim, mas no contexto de um forte espírito acadêmico. Simplesmente não trabalhamos nesse sentido. Numa perspectiva adventista, será que a missão de uma instituição se pode limitar a desempenhar um papel de excelência acadêmica per se? Se levarmos em conta que uma perspectiva tão singular, especialmente baseada em nossa concepção de igreja remanescente, que inclui uma missão de natureza profética e dirigida a todos os povos, não se deve pensar em preparar obreiros para a pregação através do desenvolvimento de seus talentos em nível de excelência? E como lidar com todos os conceitos educacionais promovidos pelos escritos de Ellen White? Estariam eles voltados apenas para um âmbito profissional? Essas são perguntas que me vêm à mente quando considero o papel de uma instituição de ensino superior. Note a resposta de Alex agora. Sim, tem um objetivo de missão, mas não tem prestígio acadêmico. Isso pode descrever as nossas instituições. A universidade não prepara as pessoas para a pregação, mas para o pensamento e investigação. Simplesmente não sabemos como fazer uma universidade de prestígio com valores cristãos ou valores adventistas. Isso não existe. Bom, então aqui ele está dizendo claramente que a universidade não é para a pregação, o que denota um pensamento altamente secularizado. Não foi para isso que as instituições adventistas nasceram. E se havia necessidade de ter instituições cristãs no século XIX, essa necessidade permanece hoje, porque também precisamos de obreiros altamente qualificados que usem os seus talentos justamente para pregar esse mundo. O que a gente tem aqui é um divórcio entre a perspectiva do adventismo e a visão de educação. A visão de educação adotada aqui não é compatível com o adventismo porque é uma visão secularizada. E isso a gente já viu no artigo da Mihaela Tudor. É o mesmo tipo de crítica que ele está fazendo aqui e que ela fez lá. Não é à toa que ele indicou o artigo dela. Minha perguntinha para ele. Nesse caso, não se deveria considerar que a educação adventista não foi projetada para alcançar o sucesso nesse sentido? Afinal de contas, os testemunhos escritos por Ellen White não apontariam
noutra direção, veja que todo o tempo eu estou martelando Ellen White, os testemunhos, para ver o que ele fala. E ele sempre responde sem tocar nesse assunto. Ele não deixa claro aqui que ele rejeita os escritos de Ellen White, mas ele nem sequer os menciona e não vai muito nessa linha. Eu estou dando a isca, mas ele não morde, justamente porque dá para perceber que ele destoa dessa proposta aí tradicional adventista baseada nos testemunhos. Sim, se você se ativer apenas a essa tradição, você tem razão. Mas vivemos no século XXI e até seria possível criar uma academia sólida com esses valores, só que ainda não trabalhamos nesse sentido por várias razões. Veja aqui que ele está interessado nos valores adventistas, mas não na doutrina, como a gente vai ver na sequência. Nesse ponto eu continuo os meus questionamentos para ele. Seria muito instrutivo para mim ouvir uma exposição mais ampla da sua parte sobre a razão pela qual os valores adventistas, fruto do que a igreja entende ser a revelação divina, não serem suficientes para o século XXI. Eu não disse que não eram suficientes. O que estou dizendo é que não os estamos transmitindo através de um ambiente acadêmico competitivo. Simplesmente não sabemos como fazer, ou então estão inclinados para o fundamentalismo e não podem ser comunicados ao mundo através do meio acadêmico. Essa poderia ser uma boa discussão. Compreendo. Na sua opinião, qual seria a alternativa? Pegar os valores fundamentais da fé adventista e criar uma instituição de grande impacto com prestígio acadêmico. Os valores são a chave, não a doutrina, que é demasiado fundamentalista e, como tal, é vista pelo mundo acadêmico como não acadêmica. Aí, a Alex falou tudo com todas as letras, né? O problema seria a doutrina. A doutrina não é acadêmica. Mas aí tem aquela velha confusão. Doutrina não é tudo que se crê, tudo que se ensina, tudo aquilo que a Bíblia propõe. Se você não quiser conceber os valores como um tipo de doutrina, pelo menos há de se admitir que existe estreita relação entre eles. Como é que alguém pode viver os valores da Bíblia e não a sua doutrina? Será que há essa dicotomia? A palavra de Deus nos permite fazer isso? Será que é possível alguém ter valores adventistas, mas não viver aquilo que a Bíblia ensina, que o adventismo entende que deva ser vivido? Então vem o meu agradecimento final. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e também por partilhar suas opiniões. Com os melhores cumprimentos. Alex então me responde e dias depois ele me mandou o link da matéria da Spectrum, que está totalmente relacionado, isso eu concordo com ele, com tudo o que nós conversamos. Deu para perceber então o perigo do qual me escapei ao me desvincular desse orientador. De fato, são perspectivas bem diferentes. E hoje ele segue não mais ligado à instituição adventista, mas ele é funcionário de Notre Dame, uma grande instituição católica. Ele até menciona essa instituição no nosso diálogo. Bom, mas e o que você pensa sobre o papel das universidades adventistas? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e acompanhe aqui o nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe você.